Bonjour, salut tout le monde, Prof. Andresa ici, comment allez-vous? Mais uma aula hoje para vocês, um aulão na verdade, sobre l'interrogation et les réponses. Você sabe como fazer perguntas em francês? Pas encore? Ainda não? Então vem comigo para aprender hoje, oui? Viens avec moi. Mais d'abord, você já está inscrito no meu canal, Francês com Prof. Andresa? Ainda não? Então é facinho, é só você clicar no inscrever-se, oui? E se você quiser também ativar os sininhos, assim você será avisado toda vez que tiver um novo vídeo, oui? Uma nova aula, magnifique? Conteúdo novo para você, aí você vai receber um aviso no seu celular, oui? E também me siga no Face e no Insta, Francês com Prof. Andresa, oui? Depois de feito isso, viens avec moi, venha comigo e vamos para a aula de hoje. L'interrogation et les réponses, oui? As questões, né, a interrogação e as respostas. Então, vou mostrar para vocês as possibilidades que temos em francês, oui, para formular perguntas, oui? C'est parti! Então, vamos lá. L'interrogation et les réponses. La question simple, réponse oui ou non, se forme. Então, a pergunta simples, né, com a resposta sim ou não, se forma de três maneiras, na verdade, né? Temos a intonation montante, oui, que é o que? A entonação que sobe, l'intonation montante. Le premier exemple, oui, o primeiro exemplo. Vous êtes brésilien? Eu só subo a entonação. Vous êtes brésilien? O senhor é brasileiro? Oui, só subindo a entonação. Ou então no feminino, elle est brésilienne? Elle est brésilienne? Ela é brasileira? Oui. Vejam que a ordem da frase está normal, eu só subi a entonação como fazemos no português, oui? A segunda forma de fazer uma pergunta é usando o est-ce que, oui? Est-ce que en début de phrase. Então, o est-ce que no início da frase, oui? Exemple, est-ce que vous êtes brésilien? O senhor é brasileiro? Então, além de eu dar a entonação de pergunta, eu coloco também esse est-ce que não tem tradução em português, oui? Mas ele indica já de imediato que você vai fazer uma pergunta, oui? Com ela, est-ce qu'elle est brésilienne? Ela é brasileira? Est-ce qu'elle est brésilienne? Veja aí que tem uma contração, né? Est-ce qu'elle? Eu coloco o apóstrofe e já ligo no elle. Oui? Est-ce qu'elle est brésilienne? Vai repetindo aí comigo cada exemplo, oui? E anotando no seu cahier de français, que não se pode esquecer, on ne peut pas oublier, não podemos esquecer, oui? E a terceira forma de fazer uma pergunta em francês, que é um pouco mais formal, oui, le langage formel, c'est l'inversion du verbe avec les pronoms. Você vai inverter o verbo com o pronome, oui? Exemple, êtes-vous brésilien? Êtes-vous brésilien? Eu fiz essa troca, por isso que ganha esse trait d'union, esse hífen, porque eu troquei o verbo, oui, com o pronome. E quando for com ela, né, uma terceira pessoa, ele ou ela, eu faço essa inversão assim, ó. Maria est-elle brésilienne? Maria est-elle brésilienne? Então a Maria, ela é brasileira? Oui? Então também houve a inversão, por isso tem o trait d'union, o hífen. Magnifique? Então, três formas. Só a entonação, né, subindo a entonação, usando o est-ce que ou a inversão. Magnifique? O mais comum, assim, la plus courante, a forma mais corrente, mais comum, é só a entonação que sobe, oui? E o est-ce que, diria, vamos dizer assim, é neutro, não é nem formal nem informal, também muito usado. Agora, essa opção de inverter é langage formel, oui? Normalmente com vous, uma situação mais formal, oui? E agora, como que eu respondo, né? Les réponses, quais são as opções de respostas? Então, oui, c'est la réponse affirmative, oui? Então, por exemplo, vous êtes brésilien? Oui, je suis brésilien. Oui, je suis brésilien. Sim, eu sou brasileiro. O non nie toute la question. Oui, non nie toute la question. Então, o non, ele nega a questão toda, a pergunta toda. Exemple, tu es brésilien? Non. Não preciso falar mais nada, ó. Você é brasileiro? Não. D'accord? Non. Aí com o N. Apesar que é sempre mais educado você falar non, je ne suis pas brésilien, ou je suis pas brésilien, né? Não sou brasileiro. Mas se você só falar non, você está negando tudo que foi perguntado. Magnifique? Outra opção, por exemplo, se você vai concordar falando assim, eu também, né? Moi aussi. Moi aussi confirme une affirmation. Então, eu também confirmo uma afirmação. Exemple. A pessoa fala assim, je suis brésilienne. Você fala, moi aussi. Então, eu sou brasileira. Eu também. A pessoa falou na afirmativa e você concordou. Então, eu também em francês, moi aussi.
Oui? Anote aí. Agora, caso você vá confirmar uma negação, né? Moi non plus. Moi non plus confirme une négation. Exemple, je suis pas français. Moi non plus. Então, não sou francês. Eu também não. Oui? No caso feminino, je ne suis pas française. Moi non plus. Eu também não. Oui? Então, esse é para você concordar quando a pessoa falou algo na negativa. Magnifica? E o que acontece quando alguém fizer uma pergunta na negativa para mim? Oui? Você vai usar o si. Então, o si é o oui après une négative. Oui, une question négative. Exemple, tu n'es pas brésilienne? Si, je suis brésilienne. Né? Você vai contradizer o que a pessoa perguntou. Você não é brasileira? Sim, eu sou brasileira. Si, je suis brésilienne. Então, nesse caso, deve-se usar o si. Attention, oui? Em vez de usar o oui. Por quê? Perguntou negando, mas eu vou responder que sim, d'accord? Então, existe o si no francês, só nesse caso, oui? Si, je suis brésilienne. Magnifique? Sim, eu sou brasileira. Também podemos responder com o pas. Pas ni une partie de la question. Ele nega uma parte da pergunta. Um exemplo aqui para vocês. Tu travailles le samedi? Tu travailles le samedi? Você trabalha aos sábados? Aí a pessoa pode responder assim, pas le matin. Pas le matin. Não de manhã. Quer dizer, à tarde, à noite eu trabalho, mas de manhã não. Pas le matin. Oui? Então já começo com o pas. É uma opção também. Oui? E é isso aí, c'est ça pour aujourd'hui, é isso por hoje. Espero que vocês tenham anotado aí, tenham gostado dessa aula. Coloque aí nos comentários o que você achou, dê sugestões, também dúvidas, vi? Se faltou alguma coisinha, coloque aí para mim nos comentários. Dê seu like, s'il vous plaît, vi? E também, se foi legal para você, se foi útil, compartilhe com seu amigo, com sua amiga que você sabe que também gosta de francês, que precisa aprender francês ou que quer aprender francês. Magnifique, manda para ele, para ela. E eu vou ficar muito feliz porque assim meu canal vai ficando mais relevante, voilà! E attendez-moi pour la prochaine, oui? Me aguarde para a próxima. Au revoir!